Vamos esperar aí um pessoal entrar. Bem, vamos começar. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje é dia 7 de fevereiro de 2020. Hoje eu vou falar sobre, como anunciei nos stories, sobre por que nós vivemos no melhor mundo possível. Esse é um assunto de que eu gosto muito de falar, né? Eu já tinha gravado uma live sobre isso no ano passado, mas eu gravei sem ser numa sexta-feira. Que algumas pessoas tinham me feito algumas perguntas, e aí eu acho que foi num sábado ou num domingo, que eu fui lá e gravei uma live, mas ela não ficou salva. Então algumas pessoas até me pediram para que eu falasse novamente sobre isso, ou disponibilizasse o vídeo, mas eu não o tinha salvo. Não tinha salvado, aliás, perdão. Então eu vou hoje falar novamente sobre esse assunto, né? E vocês vão perceber como é que essa percepção do Leibniz, ela dá uma chave hermenêutica de leitura do mundo para o cristão que ajuda em muita coisa. É impressionante, isso mudou a minha vida depois que eu tomei consciência do que eu vou aqui explicar para vocês, né? Antes que vocês me perguntem, o que eu estou dizendo aqui não está em livro nenhum, viu? Assim, eu vou me utilizar, obviamente, das ideias do Leibniz, que assim, eu sou um grande admirador do Leibniz. Para mim, o Leibniz foi um dos maiores filósofos de todos os tempos. Infelizmente, o pensamento dele está completamente desorganizado. Há muita coisa que você pode encontrar nas correspondências que ele teve com os filósofos da época. Então você vai pegando uma coisa ali, outra coisa ali. Ele é muito desorganizado, né? Mas o livro em que ele fala sobre a ideia do melhor mundo possível e sobre o conceito de compossibilidade, do qual eu vou falar aqui, é na sua Teodiceia. A gente tem em português nessa edição aqui, Ensaios de Teodiceia, sobre a bondade de Deus, a liberdade do homem e a origem do mal, né? Mas o modo de expor esses assuntos aqui eu fui desenvolvendo com o passar do tempo, e eu continuo meditando sobre essas coisas, né? E acrescentando algumas coisas. Há coisas aqui que vocês vão ver na minha exposição que eu acrescentei essa semana, por conta de alguns acontecimentos que me levaram a meditar sobre algumas coisas, né? O professor Olavo de Carvalho fala sobre o Leibniz, que ele foi o maior, né, o homem mais inteligente da Europa depois de Aristóteles. E eu concordo absolutamente com ele. É um homem assim que, para vocês terem noção, ele inventou o cálculo infinitesimal de forma independente do Newton. Na época houve uma disputa, o Newton acusou ele de plágio, mas quando você estuda a coisa, você vê que é impossível que o Leibniz tenha plagiado o Newton. Inclusive, a própria notação que ele usa parte de algumas concepções filosóficas próprias que possibilitaram ao continente, na época, desenvolver a matemática de um modo muito mais rápido do que houve, por exemplo, na Inglaterra, na ilha, né? Então, e é engraçado porque, dependendo da área da matemática com a qual a gente lida, a gente usa ainda hoje uma notação ou outra. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com equações diferenciais na matemática, a gente trabalha com a notação do Newton. Mas geralmente todo o curso de cálculo que a gente aprende numa universidade, por exemplo, ele faz uso da notação do Leibniz. Então poderia haver toda uma discussão filosófica em termos daquilo que o Newton usa como notação e aquilo que o Leibniz usa. E o Leibniz também, ele é impressionante. Por exemplo, quando você faz um curso de cálculo 2, que você aprende lá séries e sequências, o Leibniz ele deu uma série de contribuições nesse campo, que quando você depois vai para a metafísica dele, você compreende perfeitamente o que ele está fazendo ali na matemática. Então, assim, eu admiro muito o Leibniz, né? Embora ele fosse protestante, ele não era anticatólico, e ele desenvolveu toda uma filosofia, toda uma metafísica a fim de conciliar protestantes e católicos. E desde o tempo que eu era protestante arminiano, eu dizia que eu encontrei na filosofia do Leibniz um projeto que concilia arminianismo e calvinismo. É impressionante, quando você estuda ali as mônadas, a monadologia dele, você vê que ele consegue fazer isso na filosofia dele. Mas enfim, vamos aqui às ideias filosóficas, né? E outra coisa também, gente, no meio conservador, vocês vão ser raros os pensadores que vocês vão encontrar
hoje em dia, falando dessas ideias do Leibniz e defendendo que a gente vive no melhor mundo possível. Eu me lembro de que assim que eu me tornei católico, eu conversava muito com o meu diretor espiritual, e um dia eu tive uma discussão com ele sobre isso. Ele, não, Fábio, o ponto é que a gente não vive no melhor mundo possível, né? E esse pessoal tomista todo, eles não vão crer nisso que eu vou falar aqui agora, né? O Santo Tomás de Aquino, ele tem algumas objeções a essa ideia do melhor mundo possível, lá na Suma Teológica e nos comentários dele às sentenças do Pedro Lombardo. E contemporaneamente também é muito famosa a objeção do Plantinga, no livro dele que inclusive está em português chamado Deus, a Liberdade e o Mal. Lá ele apresenta uma objeção a essa ideia de melhor mundo possível, né? Mas todas as objeções que eu já vi, anos atrás eu até tinha pensado em escrever um artigo, né, abordando essas possíveis objeções à ideia de melhor mundo possível, e mostrar como é que todas elas não compreendem o que é o conceito de compossibilidade em Leibniz, mas vamos com calma. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é partir de atributos de Deus, né? Eu vou partir do princípio de que esses atributos são pacificados, né? Eu poderia aqui discutir, né, de forma pormenorizada cada um desses atributos, mas eu vou partir do princípio de que vocês concordam com esses atributos divinos, né? Existe um campo na teologia chamado teologia própria, ou teontologia, que visa a discutir esses atributos divinos, né? A primeira vez que eu tomei contato com isso foi por meio do William Lane Craig, né? Eu costumava falar Craig, mas depois eu vendo os vídeos eu descobri que era Craig. O inglês tem dessas coisas, né? A gente acha que se pronuncia um sobrenome de uma forma, a gente descobre que é outra. Eu sempre menciono, por exemplo, o caso do Peter Kraft, que na verdade não se fala Kraft, se fala Kraft. E assim por diante, né? Mas enfim, foi no William Lane Craig que eu descobri, por exemplo, que há toda uma argumentação para que você consiga chegar à conclusão de que Deus ele tem de ser consciente, de que não pode ser uma força da natureza, esse pessoal que fica abraçando árvore e essas coisas. Há toda uma linha argumentativa para que a gente chegue à conclusão de que Deus tem de ter sido consciente e tem de ter uma consciência, né? Mas não é esse o ponto aqui. Então a primeira coisa, o primeiro atributo divino de que nós vamos precisar aqui é a onipotência. Há muitas discussões sobre a onipotência, né, divina. Eu tenho uma contribuição nessa área que eu faço, na minha monografia de conclusão de curso em filosofia, eu faço uma distinção entre o que eu chamo de verdades persistentemente necessárias e verdades obstinadamente necessárias, né? Eu tenho um artigo no meu blog falando sobre, usando esse conceito, né? Mas por que eu alcunhei esses conceitos, né? Eu peguei uma distinção feita pelo Nathan Salmon em Filosofia da Linguagem e eu levei para o lado da metafísica e da filosofia da lógica, né? Que é o seguinte, você poderia se perguntar, Deus pode fazer qualquer coisa? Poderia falar, sim, ele é onipotente, né? Claro que não sejam coisas absurdas, né? Por exemplo, criar uma pedra, as pessoas fazem isso, né? Deus pode criar um círculo quadrado? Ué, não tem nem lógica isso, né? Mas, por exemplo, Deus poderia alterar sua própria natureza para que ele seja mau, por exemplo? E aí que esses conceitos que eu criei, eles são relevantes, porque eu diria que sim e não, né? Na verdade, vocês precisariam saber um pouquinho de lógica modal, e aqui eu já faço uma propaganda, né, que no curso de lógica que eu vou ministrar vai ter uma aula de lógica modal para que vocês tenham um conhecimento panorâmico dessas coisas. Porque eu lido a partir de um conceito da semântica da lógica modal chamada relações de acesso, ou relações de acessibilidade. Eu digo o seguinte, Deus, ele poderia, como ele é todo poderoso, ele poderia mudar a sua própria natureza, mas ele fará isso? Não, por causa da sua própria natureza, porque ele é a suma bondade, ele é onibenevolente. Então, pela sua própria natureza, a gente sabe que ele nunca vai fazer isso, mas se ele quisesse, ele poderia fazer isso. O ponto é que ele nunca vai querer. Aí eu tenho toda eu criei toda uma conceptologia para lidar com esses conceitos de onipotência. Mas o importante aqui é apenas enumerar que a gente precisa da onipotência divina. O segundo conceito que a gente vai precisar, dentro dos atributos de Deus, é da onisciência. Tem toda uma discussão também em torno da onisciência de Deus, né, em termos daquilo que a gente chama de contingentes futuros. A literatura ela fala de futuros contingentes, mas na minha monografia de conclusão de curso também eu tenho uma discussão sobre isso, que eu falo que o correto seria falar de contingentes futuros. Isso vocês podem encontrar lá, mas eu não vou entrar
no mérito disso aqui agora. Só estou falando aqui para pessoas que conheçam assim, esses conceitos, possam pesquisar mais sobre o assunto, etc. E também tem toda uma discussão sobre aquilo que a gente chama de conhecimento contrafactual. Isso também vai estar no meu curso de lógica. O que é um conhecimento contrafactual? É quando você raciocina a partir de condicionais, né? Se algo fosse de determinada maneira, como seria, né? A gente usando esses contrafactos no raciocínio. E também há uma distinção entre os conhecimentos de Deus, né? A gente fala da ciência libera, né? Que é a ciência do real, é o conhecimento que Deus tem daquilo que é o caso neste momento. A gente fala da ciência naturalis, que é o conhecimento daquilo que Deus, daquelas coisas que são possíveis, e da ciência média, que é o conhecimento do que a gente chama de futuríveis, que é o que são os futuríveis. É a gente raciocinar da seguinte maneira: se eu colocar um agente livre em determinadas circunstâncias, como que ele vai agir a partir do uso da sua liberdade? Então, a gente tem esse tipo de conhecimento que Deus também teria, né? Também há discussões teológicas sobre isso, né? E a onibenevolência, o fato de que Deus seja a suma bondade. Então, se você partir desses três atributos, de que Deus é onipotente, Deus é onisciente e de que ele é a suma bondade, de que tudo que ele faz é a partir da sua natureza sumamente bondosa, a gente tem de partir de alguns princípios com relação à criação do mundo, né? Antigamente eu listava 3 interesses de Deus ao criar o mundo, mas nessa semana eu incluí mais 2, né? Depois eu vou explicar isso melhor. Então é o seguinte: quando Deus ele criou o mundo, ele queria o seguinte: ele queria que agentes livres, que seres humanos livres pudessem escolher amá-lo, a fim de que eles pudessem ser salvos e estar com Deus em toda a eternidade. Então, o primeiro interesse de Deus é esse: ele quer criar agentes livres, né? Porque senão seria mais ou menos como eu criar um programa de computador lá e programar: eu quero que esse programa tenha uma determinada saída a partir de uma determinada entrada. Então, sei lá, eu crio um cachorro robô e eu coloco lá: quando eu bater a palma 2 vezes ele vai latir, né? Então a gente seria autômatos, a gente não seria seres humanos no sentido em que a gente conhece a partir da revelação das Escrituras e a partir do que Deus gostaria que houvesse, a fim de que ele pudesse compartilhar a sua glória. Segundo interesse, né, de Deus, ele queria que houvesse nesse mundo de agentes livres a maior quantidade possível de pessoas que fossem salvas por meio do usufruto da sua liberdade. Então Deus ele já pensou, ao criar o mundo ele falou assim: não, eu quero criar um mundo com seres humanos livres e quero que neste mundo a maior quantidade de pessoas, por meio do usufruto da sua liberdade, escolham aceitar a salvação que eu oferecerei a esses seres humanos, né? Terceiro interesse de Deus, ele pensou no seguinte: bem, neste mundo eu quero criar pessoas que já neste mundo possam se santificar no maior alto grau possível, a fim de que, se eles morrerem, que eles evitem o purgatório. Então, neste mundo, eu quero que a maior quantidade possível de pessoas vá diretamente para o céu, né? Evitando o purgatório. E aí, nessa semana, eu incluí mais 2 condições para que em que Deus pensou para criar este mundo, né? Nessa semana eu tive a triste notícia, né, de que um rapaz da minha antiga igreja batista ele faleceu com 30 anos de idade, né? É uma notícia muito triste. Esse rapaz se envolveu com muitas coisas erradas, né, com drogas, etc. E ele acabou morrendo assassinado com uma facada no pescoço, né? Vocês verem que coisa triste. E aí eu comecei a meditar sobre muitas coisas, né? E também por esses dias eu ando meditando muito sobre o inferno também. E eu pensei no seguinte, né? Em acrescentar mais 2 condições a que Deus quis satisfazer ao criar este mundo, né? A outra condição que eu acrescentei foi a seguinte: entre aquelas pessoas que ficassem no purgatório, há toda uma discussão teológica sobre se o purgatório é um lugar ou um estado, mas eu não vou entrar no mérito disso também. Então, Deus queria também o seguinte: que aquelas pessoas que fossem para o purgatório, elas permanecessem o menor tempo possível no purgatório, né? Então, assim como Deus queria também que a maior quantidade possível de pessoas neste mundo fosse diretamente para o céu, ele também quer que aqueles que, porventura,
fossem para o purgatório, fiquem lá o menor tempo possível. Então Deus também tem esse interesse quando ele foi escolher criar este mundo. O quinto interesse de Deus é o seguinte: entre aquelas pessoas que fossem para o inferno, Deus gostaria que essas pessoas elas tivessem a menor pena possível. Porque assim como há o galardão, assim como no céu haverá uma graduação, né? Então aquela pessoa que permaneceu aqui na Terra desde criancinha praticando coisas boas e sei lá, suponhamos que uma pessoa tenha acontecido isso, né? Uma pessoa que na Terra ela nunca cometeu um pecado mortal. Obviamente que essa pessoa vai ser tratada de um modo diferente de uma pessoa que passou a vida toda fazendo só burrice e cagada, desculpem a expressão, e do último segundo ela resolveu aceitar o evangelho, né? Deus vai tratar essas coisas de forma diferente. Isso é aceito por todo mundo, o protestante aceita isso também, né? O conceito de galardão. No mesmo modo, no inferno também é diferente. Uma pessoa, sei lá, que é um psicopata, um maníaco, que, sei lá, cometeu um genocídio, é diferente de um cara que matou uma pessoa em vida, né? Esse cara vai ser tratado de forma diferente. É engraçado isso, gente, porque anos atrás, uma vez eu cometi um pecado mortal e eu fiquei muito triste, né? E eu comecei a orar a Deus pedi o seguinte a Deus, falei assim: Deus, é o seguinte, se eu for passar a minha vida te ofendendo e fazendo coisas que te desagradem, me mata agora logo, para eu poder cometer, mesmo se for pro inferno, né? Eu te peço que me mate, porque eu não quero que a minha vida seja uma vida que seja uma ofensa ao Senhor durante toda a minha existência, né? Então é melhor cometer um pecado mortal do que cometer 50, né? Depois fui pensar melhor, fiquei pensando, meu Deus, que pretensão. Eu já estaria morto se esse fosse o caso. Com certeza Deus já teria me matado para me preservar e para que eu tivesse uma pena menor no inferno se eu fosse passar a vida inteira praticando mal contra ele, né? Então, são esses 5 interesses de Deus. Recapitulando, Deus quer ser humanos livres, que venham a amá-lo por meio do próprio usufruto da sua liberdade. Deus quer a maior quantidade possível de seres humanos que usufruam da sua liberdade, a maior quantidade possível de pessoas salvas, ou seja, a maior quantidade de pessoas que vão para o céu. Terceira, ele quer a maior quantidade possível de santos do mais alto grau. Então, neste mundo, ele quer que a maior quantidade possível de pessoas que consigam estar na 7ª morada estejam neste mundo. Quarto, ele quer que entre aquelas pessoas que venham a falecer e que vão para o purgatório, que elas fiquem a menor quantidade possível de tempo lá. E quinto, ele quer que aquelas pessoas que, porventura, venham a ter por destino eterno o inferno, que elas tenham a menor punição possível ali no inferno, né? Por meio do cometimento dos seus pecados. Então, isso você é mais ou menos dedutivo a partir desses 3 atributos de Deus. Então é o seguinte: Deus, quando ele foi criar este mundo, sendo onisciente, ele já sabia como cada um dos eventos desse mundo iriam estar conectados, de modo que, quando ele, por exemplo, neste mundo que Deus criou, eu nasci no Brasil, mas ele poderia ter criado um mundo em que eu tivesse nascido, sei lá, na Inglaterra, né? Ou em que eu tivesse nascido em outra época. E o seguinte, agora vamos entrar no conceito de compossibilidade. Como é que é esse conceito, né? O Leibniz, ele tem um texto chamado Sobre a Liberdade, que ele fala o seguinte: não há substância individual tão imperfeita que não atue sobre todas as outras e que não sofra suas ações. Nenhuma substância imperfeita que não contenha o universo inteiro. O que isso quer dizer, né? Ele quer dizer que cada um dos eventos desse mundo estão correlacionados. Então, pense no seguinte, gente. Por exemplo, para que eu tenha existido neste mundo, nascido no Brasil, nas circunstâncias em que eu nasci, o que foi necessário? O mais óbvio é pensar que meus pais tenham se casado e tido uma relação sexual a fim de que eu fosse concebido. Aí você pode pensar, tá, quais foram os eventos que tiveram de ter existido para que o meu pai e a minha mãe tenham se encontrado? Porque assim, o meu pai, ele é baiano, ele nasceu na Bahia. Minha mãe é carioca, nasceu no Rio de Janeiro, na capital. Então, quais são os eventos que tiveram de ter acontecido para que meu pai tenha vindo para Brasília e para que minha mãe tenha vindo para Brasília? E aí você começa a raciocinar sobre isso e você começa a ver um conjunto, né, de eventos neste mundo. E se você for remontando isso para o passado, você vai chegar até a criação do mundo, até Adão e Eva.
Então Deus, sendo onisciente, ele sabia como cada um desses eventos eles iriam ocorrer neste mundo. Quando ele escolheu criar este mundo, ele já escolheu o Fábio, que nasceria a partir do encontro de Sebastião e Sheila, meus pais, em Brasília. Então, lá em Lucas, né, 12:7, fala que até os fios de cabelo, até os nossos fios de cabelo estão contados. Então é isso, Deus tem controle sobre absolutamente tudo. Isso não significa que Deus seja um bebê chorão, como é a ideia que eu creio que é, por exemplo, no calvinismo. De que o fato de que Deus seja soberano e que tem o controle das coisas, ele implementa à força tudo aquilo que ele quer. Não é assim. A coisa é mais complexa e mais inteligente, porque Deus... E aí entra a questão dos futuríveis, que eu expliquei aqui, né? Que Deus, o seguinte... Por exemplo, digamos que eu vá a um restaurante, eu escolhi o restaurante. O cardápio do restaurante não é infinito. O cardápio do restaurante ali tem algumas coisas. Suponhamos que tem, por exemplo, peixe e churrasco. O que eu vou preferir? Por meio da minha liberdade, eu vou preferir churrasco. O fato de que essas coisas estejam colocadas nesse restaurante quer dizer que eu não estou usando minha liberdade? Não. Mas Deus é esperto o suficiente para ele nos colocar nessas situações já sabendo das escolhas livres que nós faríamos. Gente, vocês têm noção da complexidade que é isso? Então, assim, tem uma passagem muito bonita de Romanos, né, que eu vou ler aqui, de Romanos 8:18, que Deus fala o seguinte, né? Olha só, eu adoro essa passagem e eu acho muito leibniziana. Na verdade é Romanos 8:28. Né? Ele fala assim: sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Então, essa tradução aqui, eu prefiro aquelas que falam que tudo coopera conjuntamente para o bem, porque eu acho que é mais leibniziano pensar dessa forma, né? Então veja só, Deus, quando ele criou este mundo, ele tinha várias possibilidades, né, à sua frente, e ele escolheu dentre essas possibilidades aquela que satisfaria esses interesses que eu listei. E aí que entra, gente, esse conceito de compossibilidade, ele resolve tudo, porque o que acontece? O Voltaire também, né, ele é famoso ali no Cândido Otimismo, ele fica fazendo troça do Leibniz, mas assim, Voltaire perto do Leibniz, assim, é o Tiririca perto do Aristóteles, é tipo esse nível, assim. Mas o que Santo Tomás e o Plêntiga, Voltaire, todas essas pessoas não estão entendendo. Elas não estão compreendendo esse conceito de compossibilidade, de que uma coisa só é possível neste mundo quando é compossível com outras coisas. Ou seja, quando eu penso na possibilidade de um evento deste mundo, ele só é possível quando eu levo em consideração a possibilidade de todos esses outros eventos na história. Então, para eu julgar um evento histórico que ele seja bom ou ruim, eu precisaria ter esse conhecimento de onisciência para eu saber como que esse evento está relacionado com todos os outros eventos do mundo. Entenderam? Pense em Jó, gente, né? Jó, ele foi acometido por todas aquelas atrocidades ali na vida dele, né? Perdendo familiar, tendo doença e tudo mais. E quando você chega ali no último capítulo, capítulo 42, o que Jó fala? Depois de tudo isso que ele passou: eu te conhecia só por ouvir dizer, mas agora vejo-te com meus próprios olhos. Então vejam, todas aquelas coisas que aconteceram a Jó colaboraram para que ele conhecesse a Deus agora com os próprios olhos dele. E é isso que as pessoas não conseguem entender, esses críticos do Leibniz. Eles não conseguem entender que... e algumas objeções, por exemplo, infantis, que falam assim: mas um mundo sem doenças não seria melhor, né, do que este mundo aqui? Como é que você sabe? Como é que você pode saber que um mundo sem doenças, por exemplo, colaboraria, isso sabendo da nossa natureza, como é que a gente funciona, como é que você sabe que um mundo sem doenças colaboraria para que a maior quantidade possível de pessoas se santificasse neste mundo e fosse salva? Vou dar um exemplo, gente. Por exemplo, meu avô, claramente, ele morreu em 2017 e eu vi ali, por meio das circunstâncias da doença dele, como que ele pôde repensar muitas coisas da vida dele e como ele pôde morrer, né, de uma forma ali que ele se reconciliou com Deus, né? Que no fim da vida ele estava ali cometendo muitas coisas ali incorretas, né? E eu me lembro que uma vez eu estava com ele ali na UTI e eu falando assim, conversando com meu avô, eu falei assim: não, avô, não vou. Se o Senhor permanecer vivo, glória a Deus, porque o Senhor vai estar com as pessoas que amam o Senhor e tudo mais. Se o Senhor morrer também, glória a Deus, porque o Senhor vai ver a Deus. E ele falou assim: esse é o problema.
eu não sei se eu vou pra direita, pra esquerda. Foi engraçado, né? Eu falei assim, não, vô, é só o senhor se arrepender, né? O senhor abrir, ter uma contrição diante de Deus, se arrepender, etc. E eu creio que ele teve essa contrição no fim da vida, né? E será que ele teria essa oportunidade se ele não tivesse tido câncer, né? É claro que há pessoas que não, são cometidas por doenças ali e que nada lhes acontece, né? Mas mesmo assim a gente não tem como julgar. Esse é o problema. A gente não conhece essa conexão causal entre os eventos desse mundo para que a gente consiga julgar quando que uma coisa é boa ou ruim, né? Mas o seguinte, gente, também, aqui em Romanos 8 também, São Paulo também tem uma passagem que eu acho belíssima, que ele fala assim: eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que há de ser revelada em nós. Então é isso, gente, todos esses aparentes sofrimentos que a gente tem neste mundo, a gente não sabe o que está por trás disso, sabe? É Deus colaborando com todos os eventos da história a fim de que a gente possa se santificar. E muitas pessoas me mandam mensagens falando das vicissitudes que elas encontram pela vida, né? Das intempéries, das coisas que lhes acontecem no dia a dia. Gente, é preciso a gente ter uma visão sobrenatural do mundo, é preciso a gente ter uma perspectiva das coisas que acontecem neste mundo, sempre pensando na eternidade, né? E é isso que, por exemplo, eu tenho falado com relação, que eu fiz na live passada, falando também sobre a abertura à vida, né? Que as pessoas elas não conseguem pensar no céu, gente, né? Se você é cristão, você tem de ter sempre essa perspectiva de que o interesse de Deus não está neste mundo. Este mundo aqui é um trampolim para a eternidade. Então tudo que acontece neste mundo é com esse interesse de salvar pessoas. Então se você tem uma doença, se você tem um desastre neste mundo, você não sabe em que medida que isso está colaborando para que mais pessoas sejam salvas, né? Então é isso, gente. Eu tinha separado aqui uma série de passagens, né? E por exemplo também, né? Também tem essa passagem lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, que Deus fala que a gente deve dar graças em tudo. Por que a gente deve dar graças em tudo? Nessa perspectiva, gente, de que Deus criou este mundo de modo que todas as coisas colaboram para que a gente seja salvo e para que a gente seja santo já nesta vida, né? Eu achei muito bonito uma moça no Facebook que ela estava grávida, e o filho nasceu e faleceu, e ela escreveu uma mensagem ali muito sóbria, né? Falando ali sobre o filhinho dela que faleceu e dando graças a Deus por isso, né? Por que a gente deve dar graças a Deus por um filho que falece? Porque se esse evento aconteceu, gente, isso não é gratuito. Provavelmente esse menino foi salvo e deixou de passar por uma série de coisas por causa disso. A gente não sabe. E também tem uma passagem em 1 Coríntios 10:13, em que São Paulo fala o seguinte, que a gente não tem sido provado além daquilo que é humanamente suportável. Então, também tem isso, né? Suponhamos que uma pessoa morreu, sei lá, com 20 anos de idade. Graças a Deus, gente. Provavelmente, se essa pessoa não tivesse morrido, ela teria passado por alguma tentação, alguma provação, que ela não teria conseguido suportar e teria sucumbido a essa provação, a essa tentação. Então, é importante a gente aprender a ter essa visão sobrenatural das coisas, né? E a vida cristã, no fim das contas, é um desafio a gente ter essa perspectiva da eternidade. Quando a gente enxerga, por exemplo, a vida dos santos, é impressionante, gente. A gente enxerga como é que esses santos eles estão o tempo todo enxergando realidades que a gente não enxerga. Então, eles estão enxergando anjos, eles brigam fisicamente com demônios, alguns sentem o odor ali de um pecado mortal. Você vê que eles têm ali uma percepção da realidade que é muito mais profunda do que qualquer percepção que a gente tem, em média, né? Então, a gente precisa aprender a desenvolver essa percepção do sobrenatural e enxergar essa realidade das coisas, né? Quando a gente para pensar, gente, um dia desses uma pessoa me fez uma pergunta, né? Falando assim, Fábio, quando eu respondi uma pergunta nos stories com relação sobre como é que vai ser a relação nossa com nossos familiares e com os nossos conhecidos no céu. E se a gente não perderia a memória das coisas que aconteceram, porque a gente ficaria triste ao perceber que algumas pessoas que a gente conhecia foram parar no inferno. E o seguinte, gente, a gente precisa aprender a pensar no seguinte, com relação ao inferno, né?
Primeira coisa, lembre-se de Moisés, quando ele quis ver a face de Deus, o que Deus falou para ele? Ele falou assim, olha, eu não posso fazer isso, senão você vai morrer, né? Por isso que existe o purgatório também, porque não é qualquer pessoa que vai poder estar diante de Deus. E a mesma coisa com o inferno. Se você, no inferno, pegasse Deus e colocasse Deus dentro do inferno, o que aconteceria? Aquelas pessoas provavelmente seriam fulminadas, elas não aguentariam a presença de Deus. Então, na verdade, as pessoas que vão para o inferno, elas estão sendo poupadas da presença de Deus porque elas não suportariam. Elas sofreriam muito mais na presença de Deus do que estando no inferno, né? Então, e pense só, gente, Deus, quando a gente nasce, cada pessoa, pensem em tudo que a gente já... em tudo aquilo que a gente tem em termos de graça de Deus, né? Porque, primeiro, a gente tem o nosso anjo da guarda. Começa por aí. Cada pessoa tem a proteção do seu anjo da guarda. A gente que nasce e é batizado quando é criança, eu não tive essa graça, eu fui batizado com 7 anos, essa pessoa já recebe uma graça especial, que é a graça sacramental, né? A pessoa que é católica, ela tem as graças sacramentais. Ela tem a graça da confissão, tem a graça que ela recebe na Eucaristia. Deus, o tempo todo, ele está conspirando, é essa a palavra. Deus está o tempo todo conspirando para que a maior quantidade possível de pessoas seja salva e para que todas as coisas cooperem para que as pessoas sejam salvas. Então, a gente não tem nada, gente, para... essa pessoa que foi para o inferno, meu Deus, eu sempre digo o seguinte, sabe quando a gente não consegue captar todos os espectros de frequências de luz, né? A gente só consegue captar certas coisas, certas frequências de luz que a gente não consegue captar. Eu creio que quando a gente morrer e passar pelo nosso juízo particular, Deus vai fazer o seguinte, ele vai pegar uma luz especial, jogar na nossa história e a partir dessa concepção leibniziana, jogar em toda a história, a fim de mostrar pra gente como é que ele colaborou, aliás, como é que ele conspirou o tempo todo para que tudo colaborasse para que a gente fosse salvo. E eu creio que a pessoa que ela for pro inferno, ela vai ficar extremamente constrangida. Ela vai falar assim, não, Deus, me deixa no inferno, né? Diante de tudo que o Senhor fez, assim. E outra coisa, Deus escolheu se encarnar, tornar-se homem, morrer como ele morreu, porque assim, ele poderia, né, fazer... Deus fez tudo isso. Ele escolheu o melhor mundo possível. Ele conspirou para que você nascesse no melhor período da história, tendo todas as circunstâncias do mundo, tendo todas as graças para que você fosse salvo. Ele ainda por cima escolheu tornar essa entrega dele para que a gente fosse salvo de forma visível. Então ele se encarnou, sofreu daquele modo, né? Tem aquele livro do médico, né? Do Barber, que ele faz ali uma descrição médica de como que foi o sacrifício de Jesus por nós. Meu Deus, você lê aquilo, você fica assim, constrangido. Então aquela pessoa que foi ao inferno, Deus vai colocar essa lupa na história, vai mostrar e falar assim, olha aí, meu filho, tá vendo aí? Você teve que fazer um esforço tremendo para ir para o inferno, né? Não foi por falta de iniciativa minha. Então, eu creio que quando a gente for chegar no céu, né, a gente tendo a visão beatífica, olhando Deus face a face, como diz São Paulo, em vez de a gente enxergar as coisas obscurecidas, a gente vai enxergá-lo face a face, a gente vai enxergar todos esses propósitos de tudo na história e a gente vai se sentir em paz. E até porque, tendo a visão beatífica, a gente vai enxergar ali como que a bondade de Deus, a misericórdia de Deus e a justiça divina estão conciliadas na própria natureza de Deus. E enxergando isso, a gente vai ver que foi justo, plenamente justo que aquelas pessoas estivessem no inferno, que é melhor que elas estejam no inferno do que estejam no céu, né? Então, é isso, gente, né? Resumidamente, hoje eu vou conseguir falar menos de 1 hora, graças a Deus. Então, resumindo tudo, né? A gente parte de 3 atributos divinos, da onipotência de Deus, da onisciência de Deus, da sua onibenevolência, de que Deus é a suma bondade, e a partir desses atributos divinos, a gente pode pensar em alguns interesses de Deus ao criar este mundo, né? 5 interesses. Primeiro interesse, que Deus criasse agentes livres, seres humanos que pelo usufruto da sua própria liberdade, escolhessem amar a Deus, né? É claro que essa escolha, gente, né? Porque tem um pessoal protestante que não consegue compreender isso. Obviamente, essa capacidade de você livremente escolher amar a Deus, isso já é consequência da graça de Deus. Se não fosse pela graça de Deus, a gente não conseguiria fazer nada, absolutamente nada. Nem ter essa iniciativa de usar a nossa liberdade, óbvio.
Então, seres humanos livres. Segundo, maior quantidade possível de pessoas que fossem salvas, que não fossem condenadas. 3. Maior quantidade possível de santos no mais alto grau já neste mundo, a fim de que evitasse o purgatório. Então, pessoas que, quando morressem, já fossem diretamente para o céu, evitando o purgatório. 4. Que aquelas pessoas que, indo para o purgatório, fiquem a menor quantidade possível de tempo lá. Então, de que fique lá a menor quantidade possível, que ela tenha poucas coisas para que sejam purificadas no purgatório. 5. Que aqueles que forem para o inferno, que eles não fiquem lá no 7º círculo do inferno, lá, que eles em vida tenham cometido a menor quantidade possível de pecados mortais, a fim de que a pena deles seja amenizada ali no inferno. Então Deus, ele, ao escolher este mundo, tendo essa lista de mundos possíveis, ele tinha esses interesses, e por isso este é o melhor mundo possível. E também, se este não fosse o melhor mundo possível, qual seria o problema? Né? Suponhamos que Deus não implementou o melhor mundo possível. Teria um contrassenso, porque é o seguinte: ou Deus não foi onipotente, ou Deus não tem toda a potência, ele não tem todo o poder para implementar aquele mundo que ele queria implementar, ou Deus não teve onisciência para que ele conseguisse julgar como cada um desses agentes livres agiriam no mundo, ou ele não é a suma bondade. Então ele, de forma cínica, ele criou um mundo, sei lá, com terremotos, com desastres naturais, com doenças para ficar nos torturando, sendo que ele poderia ter criado um mundo sem isso. Então esses três atributos de Deus, eles seriam afetados se a gente não cresce que este é o melhor mundo possível. Então é isso, gente, resumidamente, né? Então qual a lição disso tudo? É a gente aprender a tentar enxergar os acontecimentos deste mundo com uma visão sobrenatural, pensando na perspectiva da eternidade. Então quando você julgar que algo ruim está te acontecendo, gente, é o seguinte, pense no seguinte: isso é permitido por Deus, principalmente quando essas coisas não estão no seu controle, né? Se Deus permitiu isso, é porque de algum modo que você não entende, isso colabora para a sua salvação e a salvação de outras pessoas, né? Então é ter essa tranquilidade diante da vida, e por isso dar graças em toda e qualquer situação deste mundo, né? Tudo que te acontecer, se você não consegue compreender, né, fala assim: Deus, eu não consigo compreender, para mim isso parece péssimo, né? Para mim isso parece um mal, mas eu dou graças ao Senhor porque eu confio, né? Eu confio que o Senhor, nada foge do seu controle, eu sei que cada fio de cabelo que eu tenho está contado pelo Senhor, e eu confio em Ti, né? Então é aquela segurança de você buscar primeiramente o reino de Deus e crer que as coisas que vão acontecendo na sua vida vão sendo acrescentadas de acordo com a vontade de Deus, né? E não se inquietar, né? E por isso que Deus também, por isso que nas Escrituras a gente também fala que a gente não se deve, de que a cada dia basta o seu mal, e que a gente não deve se deixar preocupar com coisa alguma. Isso só faz sentido nessa perspectiva, né? Mas enfim, já falei demais, né? Espero que vocês tenham um bom fim de semana. O rapaz está perguntando aqui o canal do Telegram, né? Há um canal no Telegram em que eu vou deixar lá essa live de hoje, lá as outras lives de outros dias, né? E eu precisava falar isso, e também porque eu desenvolvi outras coisas aqui essa semana, como eu falei, né? Em que eu nunca tinha pensado. Eu vou deixar essa live lá no canal do Telegram para quem quiser assistir ou indicar para outras pessoas. E é isso, gente. Fiquem com Deus, abraço e tenham um bom fim de semana.